do livro Palavras do Coração, volume 1, pelo espírito do Dr. Herman e psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. É lição 16. A vida no além. Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que indica, no espírito encarnado, um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desligar da matéria. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, edições Leon Denis, capítulo 2, item 4. Aquele que tem o sentimento aflorado, procuram, naturalmente com emoção, os que partiram. O sentimento da saudade, a ausência física e as sensações de desamor, de falta de proteção, muitas vezes aparecem, trazendo complicações para o dia a dia dos que ficam. Os que partem, entretanto, levam consigo a emoção da busca do novo lugar para viver, das surpresas que vão aparecendo diariamente e do convívio com aqueles que os antecedem e que já estão do outro plano há muito tempo, construindo um lugar onde morar no mundo dos espíritos. São surpresas muito agradáveis. Para os que estão chegando ao outro lado, a vida assume caracteres novos. Amizades, lugar de paz, sentimentos que vão sendo corrigidos, esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à terra e busca de valores diferenciados. Nessa luta e nesse aprendizado, o espírito recém-chegado ao mundo invisível sente, a maior parte das vezes, o desejo de ir avante, porque a sede do desconhecido e do saber se somam e fazem com que a alma siga adiante. Como âncora, entretanto, existem as saudades daqueles com quem conviveram. Como força corrosiva, existem as dores provocadas pelas coisas erradas que aqui se fizeram. Por isso, as almas recém-libertas voam logo para longe, para o mundo superior dos invisíveis e, se não esquecem dos que ficam na terra, deixam-nos em suas lutas, mas seguem para diante como quem busca novas fontes de felicidades. Entretanto, os que fizeram mal, que sentem junto de si as tormentas, as maldições daqueles a quem atingiram, ou os que fizeram muito sofrer, estes têm muitas dores a pagar e a penar. Portanto, para eles, as nossas preces devem ser múltiplas, contínuas, sinceras, a fim de que tenham um arrependimento do mal que fizeram. Dia de finados é o dia em que reconhecemos com exatidão o papel daqueles que se foram em nossas vidas. Melhor pensar assim, e lembraremos com saudade ou com amor todos os que sinceramente caminharam na terra, buscando no trabalho a fonte de sua recuperação. Que Deus abençoe todos aqueles que sinceramente estão pensando nos seus entes queridos. Que Deus abençoe todos aqueles que do além voltam para abraçar os que estão na terra. Que Deus abençoe todos aqueles que sinceramente estão pensando nos seus entes queridos. Que Deus abençoe todos aqueles que do além voltam para abraçar os que estão na terra. Que Deus abençoe todos nós, os espíritas, que estamos vivenciando uma vida diferente nessa relação profícua entre os dois planos da vida. Que Deus abençoe todos aqueles que estejam em paz. Que essa mesma paz nos abençoe agora e sempre. Herman,
Mensagem recebida em 1º de novembro de 1994. Na página de hoje, o Dr. Erma vem nos falar da vida no além. E o que vem a ser o além? O além a que ele se refere é o mundo além dessa matéria que conseguimos ver com nossos olhos materiais. É o mundo espiritual. É onde nos encontramos após a nossa morte. E ele fala em vida no além. Ele nos fala da vida após a morte do nosso corpo de carne. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós somos espíritos e temos um corpo de carne, que ele é apenas o nosso instrumento de evolução. Nós estamos constantemente reencarnando até aprendermos a amar. Aproveitamos a bênção do esquecimento quando reencarnamos para aprendermos a conviver com aqueles que ainda nutriam os sentimentos inferiores. Muitas das vezes é com esses espíritos que convivemos também nos nossos laços consanguíneos, aprendendo dia a dia a desenvolver o sentimento mais nobre que Jesus veio nos ensinar, que é o amor. Quando a gente encontra em nossa família aquelas pessoas que nós temos dificuldade, não é para que a gente se afaste daquelas pessoas. Pelo contrário, é para que a gente aprenda a conviver, aprenda a amar. Porque em nossa família também convivemos com aqueles espíritos a quem amamos. Mas como fica tudo isso assim após a nossa morte? Porque essa sempre foi a preocupação na maioria de nós. Como será após a nossa morte? O que vamos encontrar? Quantos filósofos sábios sempre questionaram essa questão, né, do que a gente vai encontrar após a morte. E muitos nem sequer gostam de falar sobre morte. Quando a gente vai falar alguma coisa de morte, logo falo assim, olha, nem me fala isso que isso atrai. Né? Mas é a questão mais certa da vida. É a única certeza que todos nós temos. A certeza de que um dia todos nós iremos desencarnar. Nós iremos morrer, perder esse corpo de carne. E muitos temem esse momento. Muitos se desesperam quando esse momento chega. Principalmente quando alguém a quem amamos desencarna. Muitos acreditam que tudo se acaba. Para onde vai esse amor que sentimos? Será que a gente nunca mais vai ver aqueles a quem tanto amamos aqui na Terra? E muitos acabam perdendo a vontade de viver, não têm mais ânimo de continuar e acabam se deixando levar por essas emoções. Muitas vezes acabam complicando a sua própria encarnação por não acreditar que verá novamente aquelas pessoas a quem ama. E aí leva ao seu próprio sofrimento e muitas vezes ao sofrimento daqueles que o amam também, seus outros familiares, amigos. Mas esse medo que a gente tem muitas vezes da morte, ele é resultado da falta de conhecimento sobre a vida futura. E a doutrina espírita, ela veio nos tirar dessa obscuridade. Ela veio mostrar o mundo espiritual como a nossa verdadeira pátria, nos fazendo entender que a vida futura é realmente uma realidade. Não é mais uma hipótese,
Não é algo que apenas nos traz esperança, mas nos dá certeza de que a vida continua após a morte. E quando espíritos vieram descrever como é a vida no plano espiritual, eles trouxeram os seus testemunhos. E nós, como vamos confirmar? A gente pode confirmar esses fatos através dessa lógica, compreendendo através da justiça e da bondade de Deus. Quantos espíritos nos vieram falar sobre a sua chegada no plano espiritual, quando desencarnaram? Quantas surpresas encontraram? Quantos reencontros? Quantos foram recebidos por seus familiares que o antecederam? Muitos familiares desencarnaram antes e foram recebê-los. A vontade desses espíritos de progredir os faz seguir adiante. O desejo de aprender mais, de conhecer novidades, o sentimento de liberdade, de não ter mais o corpo para aprisionar. E assim vão seguindo e buscando novas formas de sentirem a felicidade. Mas, de outro lado, a gente também encontra espíritos em situações mais tormentosas, com dificuldades. Aqueles que aqui na Terra causaram sofrimentos aos seus semelhantes, ainda precisarão passar por dores, dificuldades. E a nós cabem as nossas preces por esses irmãos que ainda precisam reconhecer os próprios erros e, principalmente, se arrependerem de suas atitudes. Mas a gente não pode esquecer que nenhum de nós está desamparado. Todos nós temos um Pai de justiça. A gente não pode esquecer disso. Todos temos um Pai de infinito amor por todos nós. E todas as oportunidades de progresso sempre nos serão oferecidas. A reencarnação é a grande certeza da misericórdia divina. Nenhum de nós está predestinado a se perder nas profundezas do espaço. Não existe essa situação da gente ficar para sempre em algum lugar no espaço. O mundo material e o mundo espiritual, eles estão sempre em estreita ligação de auxílio mútuo, uns ajudando os outros. Portanto, precisamos perder os nossos preconceitos, aqueles preconceitos que estão enraizados nos nossos pensamentos por muitos séculos, trazidos por religiões. A gente precisa compreender que a morte do corpo não vai destruir os nossos sentimentos, que a gente nutre por aqueles que nos são caros aqui na Terra. A vida, ela continua no além. E cada um de nós é muito bem cuidado pelo amor divino, independente do mundo que estivermos, seja ele material ou espiritual. Somos todos dirigidos por leis universais de progresso, as leis de Deus, o nosso Pai eterno. Graças a Deus.